noite, meu povo! Tudo bem? Hoje, essa live especial em homenagem à Semana da Enfermagem. Inicialmente, eu quero agradecer a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, minha equipe linda da São José, que eu agradeço muito em tê-los. Queria dar meus parabéns e falar gratidão. Muitas pessoas podem dizer que não é hora da gente comemorar a Semana de Enfermagem, e eu falo que a gente tem que comemorar sim, porque a Semana da Enfermagem a gente precisa comemorar a gratidão por ter saúde, a gratidão por muitas pessoas terem se recuperado, a gratidão por nossa profissão, a gratidão por poder cuidar e ajudar o outro. Então, vamos comemorar nossa Semana de Enfermagem. E por isso, eu e a Marlúcia Barros, que é a criadora do site Sai na Prática, tivemos a ideia de fazer essa live em especial a Semana de Enfermagem, com o tema diagnóstico de enfermagem no tempo de Covid. Então agora eu vou convidar a Marlúcia para ela entrar aqui na nossa live. Só um minutinho. E vamos aguardar a Marlúcia se conectar. Olá, Marlúcia! Tudo bem? Tudo bem? Parabéns pelo Dia da Enfermagem, nossa Semana da Enfermagem. Que Deus te abençoe. Você também. Tem muita gente entrando aqui na nossa live. Vamos ver quem já entrou. Endomédico, Natália, Aicto Cordes, Pet Serve, Alexandra, Cel Bianchini, Natália, Epirum, mais quem? Vamos ver aqui, Alex, Alessandra, Ana Cristina, Thaís, Letícia e a Ana Cristina Fagundes. Sejam bem-vindos. Eu estava apresentando o tema da nossa live, né, Marlúcia? Isso. E eu queria que você deixasse aí para a gente começar uma mensagem para os enfermeiros, para essa semana tão importante para os enfermeiros e técnicos de enfermagem, e depois você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história. Sim. Primeiro, eu queria deixar realmente uma mensagem de apoio, né? A gente sabe que a gente tem vivido momentos assim de grande tensão. Hoje mesmo a gente estava conversando, eu e o Dr. Augusto Nena, e ele estava falando que é muito curioso nesse momento que a gente comemora os 200 anos de Florence, a gente viver novamente um cenário de guerra, onde ela foi tão conhecida. Né? Então, a gente sabe que existem algumas dificuldades, né? Alguns desafios que a gente precisa alcançar, mas que juntos a gente sempre vai obter bons resultados. Né? Eu queria agradecer a todos os profissionais de saúde, não só lá da Casa de Saúde São José, mas todos que têm se dedicado a salvar vidas, né? As pessoas que andam deixando seus familiares para cuidar de familiares de outras pessoas. E eu queria deixar realmente uma mensagem de esperança que vai passar. Uma hora a gente vai conseguir voltar ao normal ou ao novo normal. E eu espero que a gente permaneça unido e que a gente possa sempre incentivar um ao outro. Que lindo, Marlúcia, é isso mesmo. Então, para quem não conhece, eu sou Marlúcia, né? Eu sou enfermeira na Casa de Saúde São José. Eu estou de frente do modelo assistencial de enfermagem e coordeno o grupo da SAI. E na minha vida particular, eu tenho esse Instagram, que é o Sai na Prática, que na verdade eu criei ele porque de tanto estudar, a gente começa a perceber que a gente ainda está muito baseado na teoria, né? Então, a maioria dos livros, ele te dá toda a base teórica, ele dá você todo o guia ali teórico, toda a referência, mas ele não te dá abordagem prática. Né? Então, eu sentia realmente essa dificuldade, né, entre relacionar aquilo que está na academia com aquilo que a gente vive
com a diariamente. prática, né, Marlúcia? Eu acho que o nosso grande desafio é relacionar tudo que a gente aprende na academia com a prática. Com a prática. Então, eu quis criar essa página para facilitar, né, a comunicação, não só para eu trazer conteúdo, mas para que eu possa também aprender com as pessoas que comentam, que mandam mensagem, a gente troca experiência, né? A SAI não é de uma pessoa só, é de todos os enfermeiros, né? Todos os técnicos de enfermagem, então é sempre uma troca. A Eva Costa está falando justamente isso, que ela precisa aprender a sair e que ela concorda com a gente, que ela tem muita dificuldade de colocar na prática. E hoje, então, a gente escolheu o diagnóstico de enfermagem. Né? O diagnóstico é a segunda etapa do processo de enfermagem, né, Malu? É Então, verdade. então fala para a gente o que, que é diagnóstico de enfermagem. O que, que é esse bicho-papão aí? É bicho-papão, não é? Por que, que as pessoas têm medo? Na verdade, eu acho que é uma coisa que começa desde quando a gente está na faculdade, onde a gente foca muito a nossa formação em diagnóstico médico, né? E esquece um pouco sobre o conhecimento mesmo da enfermagem, que é o que vai fazer a diferença ali no resultado. Né? O diagnóstico de enfermagem, ele é a segunda etapa do processo de enfermagem, e ele nada mais é que um julgamento clínico em cima da resposta do indivíduo, né? Ou de uma comunidade em relação a um problema de saúde. Então, seria basicamente a gente ver quais são os sinais e sintomas, né, as características definidoras e os fatores relacionados que vão me levar a um problema de saúde. Em cima desse problema, eu vou fazer uma análise e vou conseguir traçar um diagnóstico de enfermagem. Entendi. Mas assim, e o que que é essa acurácia diagnóstica? Que todo mundo fala que a gente tem que prestar atenção ao fazer o diagnóstico de enfermagem. O que tem a ver, né, essa acurácia diagnóstica? É porque muitas das vezes a gente traça características definidoras e fatores relacionados, né, ou títulos do diagnóstico que não casam com a avaliação que a gente faz do paciente. Então, Entendi. quando a gente diz que existe acurácia diagnóstica, é quando eu consigo fazer essa ligação entre o título do diagnóstico e as características definidoras que ele apresenta com a avaliação que eu fiz desse paciente. Então, eu Entendi. consigo fazer essa correlação e consigo descobrir qual é o diagnóstico prioritário para esse paciente, né? Dentre todas as possibilidades que a gente coleta na primeira etapa, que é o histórico de enfermagem, através da análise dessas respostas, o que a gente consegue extrair do melhor diagnóstico, né? O que realmente vai fazer com que o paciente saia do hospital um pouco mais rápido. Entendi. Assim, é basicamente a gente linkar também com o diagnóstico médico. A gente fala assim que a gente não pode esquecer do diagnóstico médico, né? Sim, com certeza. Porque Aham. não adianta a gente também traçar metas de enfermagem e problemas de enfermagem que não tem a ver com o motivo principal Da da internação do paciente, né? paciente. Então, Aham. através da gente traçar esse diagnóstico de enfermagem, que tem a ver com o quadro clínico do paciente, em cima dos sinais, dos sintomas, das falas desse paciente, a gente precisa ter em mente que a gente precisa casar as metas da equipe multi com as metas de enfermagem. Eu falo sempre que o processo de enfermagem, o próprio diagnóstico de enfermagem, ele não é engessado, né? E também a gente não pode esquecer de ter esse, eu tenho um diagnóstico na minha mente, avalio o meu paciente, faço lá o exame físico e boto aquele diagnóstico que está na minha cabeça e não converso com o paciente, né? Eu tive um exemplo lá no hospital que o enfermeiro ele tinha avaliado um paciente e lá no nosso quadro de metas que tem dentro de cada leito, ele colocou lá que o paciente estava com medo, Uhum. diagnóstico de medo. Aí o paciente chamou a enfermeira e falou assim: Olha, eu não estou com medo. Eu estou ansiosa, né? Ansiedade é diferente de medo. Então, assim, a gente precisa também conversar com o nosso paciente, né, Marlon? Isso é o que vai fazer a maior diferença. Né? Embora a gente tenha diagnósticos prevalentes em determinada população de risco, em determinadas doenças, a gente precisa entender que cada pessoa é um indivíduo, né? Então elas têm necessidades diferentes.
né? Tem respostas humanas diferentes a cada problema de saúde. Então, vai fazer realmente a diferença. E é uma das dificuldades hoje na aplicação prática desse diagnóstico, é realmente, às vezes, a gente dá continuidade disso durante a assistência, porque às vezes também falta um pouco de comunicação entre os profissionais de saúde. Então, a gente tem diversidades de diagnósticos. Então, assim, se eu traço, eu tenho um paciente que tem 3 dias de internação. Se eu tiver 15 diagnósticos de enfermagem para ele, tem alguma coisa estranha. Porque será que eu consegui resolver todos os diagnósticos dele, todos os 15? Eu acho que não, a maioria das vezes não. Então, se a gente tiver uma boa comunicação com a equipe de enfermagem, né, uma boa comunicação com o paciente, com a família, a gente vai conseguir realmente chegar nesse diagnóstico prioritário. E aí vai fazer diferença para que a gente consiga ter um resultado realmente melhor e o paciente realmente se reabilite. Olha, tem 2 pessoas fazendo uma pergunta aqui, Marlúcia, eu achei interessante. A Eva, que está muito interessada, está perguntando se você tem algum curso, e o Cleilton, como contratar sua consultoria. Eu acredito assim, eu acho que grandes coisas estão por vir. Você já tinha me contado que você está montando aí um curso online, que ele vai sair já já, né, Marlúcia? É verdade. Eu estou montando um curso online. Eu já estou já uns 2 meses já, né, pensando bem sobre isso. Em breve eu vou colocar disponível lá na página para quem segue. Se você não segue, é @sai na prática. E quem tiver interesse em consultoria, é só entrar em contato via direct, e aí eu passo todos os dados, todo o meu trabalho. Todo o projeto, né? Todo o projeto. Então, entrando agora no tema do Covid, que é o tema que é o que a gente está vivenciando hoje na prática, né? Sai na prática no nosso dia a dia. O que é preciso saber sobre Covid antes de iniciar um processo de enfermagem, então, Marlúcia? Primeiro, a gente tem que saber quais são os sinais e sintomas dessa doença, né? É uma doença viral, que ainda não tem cura, que a transmissão dela é via pessoa a pessoa, né? Que a gente tem como sintoma prevalente a febre, a coriza, né? A dor de garganta, a diarreia em alguns casos. Então, a gente precisa saber, antes de iniciar o processo, quais são os guias que você tem que ter na sua mente para fazer uma coleta de dados eficaz. E você precisa saber, nesse momento, quais são as comorbidades desse paciente, que vai fazer toda a diferença na hora de você traçar um diagnóstico de enfermagem, né? Já que a gente está falando de diagnóstico de enfermagem, pensando por esse lado. Toda a qualidade dessa coleta vai ajudar você a direcionar depois a sua assistência. Né? Então, a gente precisa saber se esse paciente está bem orientado, né? Se ele já conhece realmente sobre a doença, se ele tem noção do que está acontecendo com o corpo dele. A gente precisa estar bem atento a cada sinal que ele falar para a gente durante essa coleta. Então, o principal é saber qual é o estado do paciente, né? Saber também um pouco sobre os sinais e sintomas dessa doença e entender como o paciente chegou até o hospital. Eu estava estudando um pouco, Marlúcia, sobre isso. Acho que eu recebi algum artigo, alguma aula que falava o seguinte, que a pandemia tem afetado muitos os profissionais de enfermagem, né? E agora tem diagnóstico também para essa classe, né? Tem diagnósticos específicos para esses profissionais. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre a população também, porque a população também tem sofrido outras preocupações, né? Na verdade, eu vi também um artigo que falava sobre isso, né? Os profissionais de saúde, a população em geral, eles estão sofrendo um pouco sobre os traumas psicológicos que essa pandemia traz, né? Algumas questões que são bem próprias mesmo desse cenário que a gente está vivendo. Então, assim, como diagnóstico de enfermagem, a gente tem ansiedade, o medo, o risco de lesão de pele relacionado ao uso do EPI, e agora, como toda a população em geral está usando máscara, também existe o risco mesmo
de desenvolver lesão na pele por conta do uso da máscara. A gente também tem o conhecimento deficiente, né? Então, são vários diagnósticos que... Eu vi aqui uns, Marlúcia, que ele fala o seguinte também sobre ansiedade relacionada à morte, o medo da morte, né? O risco da solidão, achei muito interessante. Social, né? Que a gente está ficando um pouco mais distante dos nossos familiares, né? Tem profissionais de saúde hoje que a realidade já é viver distante da família, né? Tem muitos profissionais sofrendo, procurando hotéis, procurando abrigos para poder ficar, garantir, né, esse distanciamento, e isso tem realmente trazido consequências, né? Então, os casos de ansiedade aumentaram bastante. Eu vi um artigo que falava que o uso de medicamentos para dormir, ansiolítico, também tem aumentado durante esse tempo. Então, esses são os diagnósticos para aquela população que também desconhece a doença? Por isso que tem outros que você pode citar? Tipo assim, tem muita gente que desconhece a doença, né? Tem aquelas pessoas que desconhecem a doença e aquelas que ignoram a doença. Então, são duas classes de pessoas diferentes, né? Para esse tipo de população que desconhece a doença, tem o conhecimento deficiente. Mas para aqueles que negam, né? Tem aquele... tem a questão da negação, né? Nega, diz que a pandemia não existe ou não acredita nas orientações. Então, tem o enfrentamento ineficaz, né? A gente tem também o déficit de conhecimento. São aquelas pessoas que são mais resistentes, sabe? À orientação. E ela tem um comportamento também propenso a risco, que é um diagnóstico também de enfermagem. Esse comportamento propenso a risco, ele se aplica tanto ao risco que a pessoa oferece para si, quanto para as pessoas que estão ao redor dela. Geralmente, a enfermeira Savana falou mais um também que eu achei interessante. Ela botou assim, a falta de visitas é também um fator desencadeante da tristeza, né? Sim, da tristeza também. Um paciente, quando ele está internado, que ele fica isolado tanto da família quanto da equipe também. Então, a gente tem tido realidade de pacientes pedindo a equipe de enfermagem para ficar no quarto só para conversar, né? A gente teve um caso de uma paciente que ela tocava a campainha toda hora porque ela queria companhia, né? Ela queria alguém. Conversar. Eu vi uma foto que me impactou muito, que foi uma enfermeira jogando um jogo da velha através do vidro da UTI com um paciente. Né? Então, isso tudo traz muita tristeza, porque é proibida a visita para esse tipo de paciente, né? Pensando mesmo na a contaminação, né? Disso. E a equipe de enfermagem precisou fazer algumas adaptações na rotina, que é você evitar entrar tantas vezes no leito, né? Programar bem as atividades de enfermagem, tentar reaprazar as prescrições para que a gente consiga entrar ali o menos possível. A Bianca Pires está falando isso, o envolvimento em atividades de recreação diminuído, o que só aumenta o risco de solidão, né? Porque normalmente você tem o seu lazer, sua vida, e isso que ela botou assim, e a solidão, ansiedade, medo, a saúde mental precisa ser muito trabalhada. Eu estava me imaginando, um dia eu estava parada lá pensando, falei assim, gente, eu me imaginando, Deus é mais, né? Num leito sozinha, confinada. Se o leito não tiver janela, e também tem aquela sensação de confinamento, né, Marlúcia? Sim. A questão de confinamento e você ficar ali sem saber o que vai acontecer com você, né? Então, a maioria dos pacientes que internam na UTI, eles já acham que vão ser entubados, né? É claro que não vai acontecer isso com com todos os pacientes, mas acredito que pelo menos 5% dos pacientes vão evoluir para síndrome respiratória grave, né? Então, a gente precisa realmente dar um suporte, né? Em relação, assim, também ao profissional de saúde que vai ficar ali diretamente no cuidado, que vai passar por toda essa angústia junto, né? Porque agora a pandemia começou a ter rosto, né? A gente começou
a ver pessoas que a gente conhece, que a gente ama e que estão ali no leito. E muitas das vezes o profissional se pergunta quando vai ser a vez dele. Então, Sim. eu acho que uma das iniciativas, né, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas uma das iniciativas que a gente percebeu que deu muito certo foi o apoio psicológico que as instituições estão oferecendo para os profissionais e para a família, né? Sim. Então, lá na São José, a gente tem uma equipe de assistente social, de psicólogos, que faz esse contato com a família, que E a gente ainda tem o atendimento online também, né? e o atendimento online para os profissionais de saúde. A gente tem tido bom retorno. Então, Ah, pode falar, Marlúcia. você é profissional de saúde ou é familiar, você sente que você não vai aguentar sozinho, não espera as coisas piorarem. Procura um apoio. Ajuda, né? Tem um aplicativo que chama Tá Tudo Bem, que ele foi usado muito no Setembro Amarelo, que ele é justamente para quem começa a ter esses pensamentos depressivos, né? E aí ele auxilia bastante nisso, para quem A quiser. Bianca está falando que o enfrentamento ineficaz, a enfermagem atuando fortemente nesse caso. A Gláucia também, que trabalhou com a gente, que é psicóloga, amada. A Gláucia Mendes, um beijo grande. Ela fala que é importante que os profissionais de saúde conversem entre eles sobre os medos e angústias. Isso contribui para amenizar a ansiedade, Com né? certeza. Tem gente falando assim, é muita tristeza, né? O medo da morte. Esse apoio psicológico para a equipe é muito importante. A Vanessa está falando do risco de dependência de medicamentos em virtude do transtorno de ansiedade, né? Principalmente medicamentos controlados. É, é, E é, também é, é, acaba tendo muito acesso a isso no hospital, então também é um sinal de atenção. sim. Mas, Lúcia, e o diagnóstico de enfermagem para o grupo de risco? Me fala um pouquinho. Então, para o grupo de risco, né, a gente sabe que são os idosos, né, principalmente, os hipertensos e os diabéticos. Então, eu pensei em três diagnósticos. O diagnóstico de proteção ineficaz, que ele se adapta bem à população idosa, né, que ela já tem uma fragilidade maior, uma circulação debilitada, ele tem também um pouco mais imunodeprimido. E também para os diabéticos, a gente tem um risco de glicemia instável, né, que a gente vai precisar olhar. A gente sabe que a diabetes tipo 2 ela já aumenta a vulnerabilidade do paciente, não só para o Covid-19, mas para outras infecções, né, também. E também o risco de pressão arterial elevada, né, que é o que a gente tem olhado, tem conseguido acompanhar, é que a maioria dos pacientes hipertensos, ele, por ter já Sim. a circulação diminuída, ele tem um agravamento mais rápido da doença. A Ju Vasconcelos está falando um negócio interessante aqui. Ela falou assim que a, o diagnóstico relacionado a medicamentos e o alimento, a fome emocional. Por isso que as pessoas hoje estão comendo muito nessa quarentena, né? Sim. Porque a ansiedade leva à fome, né? Fome emocional. Gostei dessa frase, né? Eu acho que você pode falar disso melhor do que eu, né? Tem, eu fiz um curso que chama Mentalidade Magra, que é também da Febracis, né? E aí ele é uma das coisas que ele falava que era para você colocar assim na geladeira, eu tô com fome emocional ou eu tô com fome de verdade? De verdade, né? Aí você colocando isso na geladeira, você consegue sempre pensar, será que eu realmente preciso comer? E realmente tem sido isso. A gente tem visto muita gente ganhando peso por conta Da da ansiedade, né? sociedade. E os diagnósticos de enfermagem para os casos graves, Marlúcia? Então, para os casos graves, né, que são os mais frequentes, a gente tem visto a dor aguda por conta da mialgia, né, o padrão respiratório ineficaz, a ventilação espontânea prejudicada. Estou vendo minha cola aqui, troca gasosa prejudicada. Né? Então, eu anotei uma coisa aqui interessante, né? O paciente com a ventilação
espontâneo prejudicada, ele vai ter alguns sinais. Então, ele vai ter a diminuição da pressão de O2, a diminuição da saturação e vai ter um aumento da PCO2. Então, a gente vai conseguir perceber que o paciente está se agravando quando ele começar a apresentar dispneia, né? Apresentar alguns sinais na gasometria e vai ajudar a gente a traçar esse diagnóstico. Mas, basicamente, como é uma doença que afeta muito mais essa parte respiratória, a gente, com certeza, vai focar mais nesse tipo de diagnóstico. O padrão respiratório ineficaz, a ventilação espontânea prejudicada. A Ju Vasconcelos está perguntando se tem algum relacionado à piora da função renal. Da piora da função renal, eu não me recordo agora. Eu sei que tem, no paciente que já está mesmo agravado, tem o da insuficiência renal. Mas eu posso ver, aí depois eu mando para você, vou olhar o seu arroba e eu mando. É a Ju Vasconcelos da Oncoclínicas, que ajuda a gente lá. Pois, em relação à piora renal, eu ainda não vi nenhum diagnóstico. Porque, na verdade, a Amanda vai estar no final desse ano, né? Então, nem tudo que a gente pensa tem Está atualizado, né? A Fernanda Rodrigues está falando aqui que, através do diagnóstico de enfermagem, as necessidades do paciente são atendidas de forma individualizada, promovendo um ambiente favorável durante o cuidado e, por consequência, atende suas expectativas. Né? Excelente, Fernanda, é isso mesmo. Dá nome ao nosso conhecimento, né? Ontem eu estava... a Rosemary Santana me mandou uma rede que ela construiu com alguns pesquisadores sobre o processo de enfermagem, né? Então, ela fez uma carta aberta para gestores de saúde para incentivar as equipes no registro seguro das informações, né? Então, ela fazia uma provocação perguntando quem você quer ser, né, nessa pandemia? Você quer viver só o estresse dessa pandemia ou você quer deixar um legado para a próxima geração? Né? O que vai falar de como a gente passou esse momento é através do nosso registro. Então, assim, se a gente tiver um bom registro de enfermagem hoje, falando sobre os sinais, sobre os sintomas, sobre os diagnósticos de enfermagem, artigos, né? Se a gente tiver um tempinho para escrever também sobre nossas vivências, né, mãe? E para as populações futuras, né? Essa não vai ser a única pandemia que a gente vai viver, né? Então, através do nosso registro, a gente vai conseguir produzir muito conhecimento científico, né? E auxiliar no tratamento das doenças e na pesquisa. Excelente. O Ictor Cordes está falando justamente, é muito importante a gente avaliar os sinais e sintomas para diagnóstico de enfermagem. Creio que medo dá norte vezes ansiedade, né? É muito interessante. Marlúcia, as pessoas estão adorando aqui a live, estão acenando. A Eva disse que está sonhando com o curso. Ela perguntou online. A gente vai. A Marlúcia estava conversando comigo que ia montar online por causa da pandemia. Mas em breve o sonho dela é montar um curso presencial também, né, Marlúcia? Com certeza. Eu queria muito montar um curso presencial, né? Eu acho que você colocar em prática a sistematização da assistência não é só um conhecimento de enfermagem, mas a gente precisa trazer um pouco da parte da gestão, né? Do equilíbrio emocional, da identidade do enfermeiro, para que ele consiga realmente se ver como um prescritor do cuidado, né? Como alguém que é protagonista dentro do cenário de saúde. Né? Então, o curso que eu estou idealizando, né? Ele tem não só a parte de SAI e aplicação da SAI na prática, mas toda essa parte emocional, toda a parte de coaching. Então, eu estou vendo se eu consigo trazer, sabe, uma certa pessoa para compartilhar. Conte comigo, Marlu, estamos juntas. Então, Marlúcia, estamos chegando aos 30 minutos da nossa live. Passou tão rápido, né, que a gente nem percebeu. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui conversando a noite toda. Eu queria dar também um recadinho meu, né, para os profissionais de enfermagem, nessa semana que a gente está vivendo, que é blinde sua mente, né? Não deixe que as energias negativas, eu sei que a gente sai para trabalhar todo dia com muito medo e a gente precisa... o medo, ele faz parte da nossa vida e a gente precisa vencer esse medo, porque tem pacientes lá que precisam de cuidados, né?
selecione as notícias, porque nem toda notícia é verdadeira, e a gente precisa selecionar as fontes. Se conecte com o seu pilar espiritual, porque a fé, só Deus, né? Tá todo mundo falando só Deus para ajudar a gente, e é isso mesmo. Conecte-se com a fé, qualquer que ela seja, com o espiritual, com o divino, com o superior. Desconecte também, que é hora de a gente desligar grupos, da gente descansar, da gente dormir. E no trabalho, eu queria dar umas dicas também. Marlu, você falou muito sobre comunicação. E o diagnóstico de enfermagem, para ser efetivo, precisa de muita comunicação. E aí, quando a gente passa o plantão, às vezes a gente não concorda com o diagnóstico que o enfermeiro, né, do plantão anterior desenhou. Mas eu também não posso desdenhar daquele diagnóstico. Então, eu tenho que entender por que ele escolheu aquele diagnóstico para a gente fazer o prosseguimento dessas ações e o paciente saia, né, bem, né, daquilo que a gente espera, que a gente tem um NOC, né? Que é outra live, né, Malúcia, que a gente pode marcar para a gente falar sobre NOC, sobre os resultados, né, da enfermagem mesmo, do processo de enfermagem. Mas é o trabalho em equipe, né, Malúcia? Então, eu gostaria que você agora deixasse sua mensagem e dicas para o profissional para a gente poder encerrar nossa live. Então, a minha dica para o profissional é justamente valorizar esse momento de higiene mental, né? Porque vai fazer diferença, você precisa estar com a sua imunidade muito boa. Então, se você tiver uma boa alimentação, um sono regular, se você tiver um momento de descontração, com certeza vai ser mais fácil. Né? Outra dica que eu gostaria de dar, existe já alguns trabalhos, né, em relação a coaching em grupo. A gente sabe que toda essa experiência que a gente tem vivido juntos, se a gente consegue compartilhar isso, né, com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa, fica mais fácil da gente direcionar o nosso trabalho e também reduzir essa ansiedade. Né? Então, eu acho que a própria Ivonete, ela oferece também essa opção, né, de fazer esse coaching grupo online. Então, vale muito a pena. Eu finalizei, né, meu processo de coach na semana passada e fez toda a diferença, assim, para mim. Eu acho que o enfermeiro conseguir se ver como alguém que realmente traz um resultado, alguém que realmente tem um conhecimento ali solidificado, né? E que pode trazer alta performance para dentro do hospital, eu acho que é uma boa dica. Eu acho que as pessoas vão passar resultados, né, no mercado, quando quem fizer a diferença agora, com certeza vai poder contribuir para mais pessoas no final. Futuro. Muito importante é que essa semana a gente iniciou a nossa semana de enfermagem online, né, lá da São José, e ela vai ficar disponível no YouTube da Casa de Saúde para toda a população, né, quem tiver interesse, não só para os profissionais lá que quiser. Então, a gente vai, ao longo dessa... É o dia 26, né, Malu? A gente vai divulgar algumas coisas, né? Hoje a gente teve a pastoral, né? Fez uma mensagem para gente. E no dia 26 tem um simpósio científico. E vai ser muito importante, quem quiser participar ou tiver alguma dúvida, pode chamar a gente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse coaching grupo, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. A Jaque está falando justamente isso aqui. Ela fala que nosso maior desafio é equilibrar o emocional e o racional e encontrar o ponto de equilíbrio em meio de muitos desafios e aos medos. Parabéns a todos da enfermagem. Mas é exatamente isso. O que é que o coach ajuda? Qual é o meu objetivo com o coach, Marlúcia? Meu objetivo com o coach é ajudar os enfermeiros, líderes e gestores a ter alta performance na vida e no trabalho. Porque quando você consegue ter sua alta performance na sua vida, consequentemente, você muda o seu trabalho. Você apresenta melhores resultados. Quando a pessoa passa a se conhecer, a se amar, a entender como é que ela funciona e ela ter poder para agir, parar de contar historinhas, quebrar crenças limitantes, né? E desenvolver meta, buscar, né? Desenvolver objetivos futuros, desenhar metas, escrever um plano de ação para isso, a vida é transformada. Então, meu objetivo com o coach é isso. Então, assim, por isso que a gente tem feito essas lives para interagir o coach com a enfermagem, né, Marlu?
E eu tenho feito lives todos os sábados. Tem um canal no YouTube também, que é o Tete Serve Coach. É um canal que está novinho, estou começando a botar algumas coisas lá. Em breve eu quero também botar uns workshops, uns cursos online. Tudo é meu projeto, está lá no meu plano de ação, né? Mas é isso. Então, nosso objetivo com essas lives é trazer temas que junte enfermagem com alta performance e que a gente mostre para esse grupo de enfermagem que a enfermagem não se limita só a hospitais. Ela rompe muros, ela rompe barreiras e ela pode ultrapassar. O enfermeiro pode ir além. Eu tenho visto enfermeiros em grandes cargos, em várias atividades, né? Eu vi com consultórios, com aromaterapia, com acupuntura. Tem enfermeiro em tudo que é canto. A gente tem canto para tudo. Então, a gente tem várias coisas para conquistar, né? Tem também, o que eu acho bem interessante, aí pensando em diagnóstico de enfermagem também, né? Tem uma consultoria, né, que você dá de mapeamento de perfil. Então, nesse mapeamento de perfil, você conhece seu perfil e consegue entender um pouco sobre o perfil de cada um, né? O perfil comportamental de cada um. Isso ajuda também a gente a entender um pouco como o paciente se comunica com a gente. Sim. Tem tudo a ver com a nossa teoria, né, da Emojini King, né? Tem tudo a ver com a nossa teoria de Emojini King, né? Que é o sistema lá pessoal, né? A pessoa no centro do cuidado. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre como a pessoa se comunica, como ela se comporta, quais são os valores, as crenças dessa pessoa, fica mais fácil também de traçar um diagnóstico de enfermagem. Então, esse mapeamento de perfil, ele é sensacional. Eu fiz o meu, melhorou minha comunicação no trabalho, melhorou a minha comunicação com a minha equipe, até a minha relação com minha família, né, melhorou bastante. Então, é outra dica que eu deixo. Parabéns. Se tiver interesse, pergunta a Ivonete. Vocês não vão se arrepender. Ela fazendo minha propaganda, gente. Então é isso aí. É cliente que gosta, faz propaganda e volta. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação. Marlúcia, adorei. Acho que foi um ótimo tema para a gente conversar nessa semana de enfermagem. Parabéns pelo trabalho. Monte o curso. O pessoal já está aqui pedindo o curso do NOC, tá? Quando vai ser? Vamos marcar uma live de NOC. Eu dou o desafio para a Marlúcia, é bom que ela pega e a gente faz a live para a gente trazer um pouquinho de conteúdo. Obrigada, gente. Obrigada, Marlúcia. Gratidão. Que Deus te abençoe. Você também. Um beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.